Senhores telespectadores da UniTV e TV O Fluminense, muito boa tarde. Damos início, nesse momento, ao programa Grupo Mônaco de Cultura, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, a partir das 15 horas. Neste primeiro bloco, temos a honra, a satisfação de receber como convidado o presidente, chanceler do IFEC, Instituto de Fomento à Educação, Cultura e Ciência, e também membro titular de inúmeras instituições no Brasil e no exterior, professor doutor Raimundo Neri Stelling Júnior. Boa tarde, professor Raimundo Stelling. É uma alegria tê-lo aqui conosco no programa. Bom, a alegria é minha, Mônaco, mais uma vez estar aqui, porque toda vez que nós somos instados a podermos falar alguma coisa do nosso trabalho no Instituto Interamericano, para nós é muito prazeroso, porque é um voluntariado no qual temos o prazer de você também fazer parte há muitos anos e que o objetivo é socializar a informação como uma forma de promoção da cidadania. Perfeito, né? Inicialmente, gostaríamos, que falasse sobre o IFEC. Algumas realizações, professor. Há quantos anos foi fundado o IFEC? Foi fundado há 12 anos atrás, em 2002. Eu fui o idealizador do Instituto e contei com o apoio da professora Neuza Caldas Maia, uma das atuais diretora da UPS, e o engenheiro Daniel Almeida. Nesses 12 anos de trabalho, nós estabelecemos inúmeras parcerias no Brasil e no exterior e temos um naipe bastante diversificado de ações nas linhas da educação, da cultura, da sustentabilidade e da mídia também. E algumas realizações feitas pelo IFEC? Bom, atualmente algumas questões podemos salientar a escola até de ensino médio tecnológico em Mangaratiba, fruto de uma parceria com a Fundação Xuxa Meneghel, com a Secretaria de Estado de Educação, com a FAETEC, aonde, através de dois representantes do nosso instituto, o engenheiro Ricardo Costa e o general do Exército, também engenheiro Gibson, são os nossos representantes na área acadêmica. Nós formamos jovens do ensino médio para a área de tecnologia, das comunicações. E todo esse projeto é fomentado pelo nosso grande parceiro, que é o Instituto Embratel Claro, e ao final, todos os jovens aprovados, eles automaticamente já têm trabalho. Isso para nós representa um sinal, na nossa visão, do que é promover cidadania. Aquela velha história, não é só dar o peixe, mas também ensinar a pescar, para que a pessoa possa seguir os seus caminhos. Perfeito. Quer dizer, esse é um dos exemplos de diversas atividades atuais que nós fazemos, no caso dessa, na área da educação tecnológica. Professor Raimundo, sabemos do notável trabalho e que é reconhecido por todos. Poderia citar, assim, algumas premiações e reconhecimentos? Sim, algumas premiações, por exemplo, aqui no Brasil, a nível de Assembleia Estadual e Câmara Municipal, nós tivemos a satisfação e temos, de vez em quando, recebemos alguma moção, o que nos alegra, porque é o reconhecimento dos nossos patrícios, de que realmente estamos fazendo um trabalho. E, internacionalmente, algumas nós temos, por exemplo, recebemos o prêmio Pan-Americano de Qualidade, dado a apenas 35 instituições do continente americano, o prêmio Sul-Americano de Qualidade. Recebemos também a bênção apostólica do atual Papa Emérito Bento XVI, enquanto Papa que era, reconhecendo o nosso tipo de ação social, a qualidade e o compromisso ético das nossas ações. E nós somos oficialmente afiliados ao DPI da ONU em Nova York, no qual eu represento o Instituto, no qual completamos, inclusive, agora uma parceria de 10 anos. E falando em parceria, algumas parcerias, poderia nos citar Sim. Que o IFEC... O Instituto Embratel Claro, a Organização das Nações Unidas, onde fizemos agora, como disse, esse decênio, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, o Instituto Meta. Nossa, é uma play do Rotary Club, o Lions, é um naipe bastante diversificado. Realmente parcerias de... Sim, são significativas. E assim, poderia também nos citar, professor Raimundo, alguns projetos emblemáticos da instituição? Bom, entre os emblemáticos tem um que realmente nos é muito assim querido. São dois, na verdade. Um deles é o projeto Educar para Crescer e Ser, que ele atua com jovens que estudam em escola pública de 14 anos a 18 anos incompletos.
é uma faixa de risco muito grande. Eles, durante 6 a 8 meses, são preparados para poderem ter inserção no mercado de trabalho, porque é uma realidade que as escolas não formam a pessoa para a vida. Então, às vezes, o jovem, ele vê até assinalado a vaga, mas ele tem até medo de chegar e se propor a vaga. Ou, às vezes, quando vai de uma forma, às vezes, truculenta, não por mal, porque ele nunca teve uma orientação. Seja nas escolas, que ainda tem, as escolas são ainda presas a uma educação muito formal, ou muitas vezes em casa não tem esse tipo de orientação. Então eles aprendem a montar um currículo, a participar de uma entrevista, ter uma revisão da língua portuguesa, entender qual é a questão da ética no universo do trabalho, seus direitos trabalhistas quais são, como trabalhar em grupo, postura, uma série de detalhes que gera neles uma autoconfiança, uma percepção que eles têm um direito como qualquer outro de poder e chegar e se propor a um trabalho. E um núcleo litero-cultural, né, que é justamente um projeto, que é um espaço aberto a qualquer pessoa de uma comunidade, onde lá os jovens ou adultos, a terceira idade, crianças, têm acesso a livros, têm acesso a computadores, eles têm acesso a minicursos da língua portuguesa, de matemática, de recreação, tem pequenos saraus literários, saraus musicais, e assim por diante. E serve como palco também para a comunidade, quando há temas centrais, como questão dos trabalhadores, querem saber uma palestra sobre a questão da carteira de trabalho, seus direitos trabalhistas, a questão de saúde e assim por diante. A idade de 14 a 18 anos. Incompletos, o Educação, o projeto Educar para Crescer e Ser. Esse do Núcleo Litero-Cultural ele é aberto, porque nós auxiliamos desde creche até a terceira idade. Interessante o projeto, gostei muito. Sim. Professor Raimundo, neste ano de 2014, comemoram-se 10 anos de parceria IFEC com a ONU. IFEC-ONU. Eu queria que você nos falasse um pouco sobre essa importante parceria IFEC-ONU. Essa é uma parceria que começou, na verdade foi por acaso, porque naquela época eu estava como conselheiro estadual de cultura do Rio de Janeiro e o diretor representante da ONU aqui, Dr. Carlos, foi visitar o nosso conselho, foi participar de um pleno. E ele falou uma série de coisas que bateram profundamente com o ideário do Instituto. Ao final do encontro, da plenária do conselho, nós trocamos cartões, ele me convidou para uma visita na ONU, eu fui, e lá estando nós vimos que havia um ponto de convergência. E começamos a fazer uma atuação num misto da equipe deles com a equipe do IFEC, do Instituto Interamericano, e começamos a ir a escolas, sobretudo escolas de ensino normal. Por quê? É a escola que forma os professores que no futuro vão lidar, sobretudo, com a educação básica, a educação das crianças, que é uma grande preocupação que a gente tem, qualificar e atualizar. A partir daí começou uma parceria que gerou, já há vários anos, que todo ano tenha, como teve agora, a semana passada, a palestra no Palácio Itamaraty, no Rio, no Ministério das Relações Exteriores, onde está situada a ONU aqui, onde nós todo ano temos uma palestra e que, em comum acordo, achamos um tema entre o que a ONU propõe a nível de mundo e Brasil. E procedemos à palestra e lançamos um cartaz temático. O cartaz desse ano temático é a unidade humana, que num mundo com tantos conflitos e tantas confusões, nós consideramos que seria uma temática ideal para comemorar os 10 anos de parceria, que o objetivo é justamente a valorização da vida, do meio ambiente, das relações, de se preservar a lei e as tradições, mas com foco também na modernidade, na contemporaneidade. E esse cartaz campanha tem um apoio da ONU, claro, do governo do Estado do Rio de Janeiro, através da imprensa oficial do Estado, do Rotary Club, da Universidade das Nações Unidas, da Cruz Vermelha, né? Enfim, de uma série de instituições que sempre se juntam a nós para ampliar o potencial de divulgação dessa campanha. Então, são 10 anos de sucesso. Com certeza, com os parceiros, graças a essa amizade realmente... com os nossos parceiros, com certeza. Só se caminha junto, né? É verdade. Com certeza, verdade. isso e com toda certeza. E esse trabalho, tem falando na imprensa oficial, né? O trabalho que a imprensa oficial vem desenvolvendo em prol do movimento cultural em Niterói, o presidente Haroldo Zager tem feito realmente um trabalho notável e apoiando essas manifestações que ocorrem no nosso município. E doutor Zager, como você, são membros do nosso conselho consultivo, né, do IFEC. É uma figura extraordinária. Sim. Eu queria que você também nos falasse,
o Sterling, sobre as cartilhas da cidadania. Eu sei que saiu uma coisa muito interessante. Queria saber quando é que foi criada essa cartilha da cidadania e quantas já foram distribuídas, mais ou menos, aproximadamente, em todo esse... O que acontece é que uma das nossas militâncias é nós procedemos a palestras gratuitas em qualquer lugar que nos convidem, sejam escolas, centros comunitários, universidades, enfim. E nós percebíamos que à medida que a gente falava de cidadania, isso lá em 2002, 2003, 2004, chegavam a nos olhar tipo assim, são pessoas bem intencionadas, mas é um assunto fora da realidade, quando na verdade não é. A centralidade de nós podemos defender um Estado democrático se situa onde? Se situa na pessoa compreender qual é o contexto histórico e político no qual ela vive. Então nós percebemos que era necessário colaborar, levando uma informação mais concreta para relembrar tantos e a outros demonstrar quais são os valores cívicos do que o país tem. Aí criamos a cartilha Lei e Cidadania, símbolos e hinos nacionais, folclore nacional e dicionário cívico. Coisas que começaram em 2005. 2005, num apoio com a imprensa oficial do Estado. Na época era um procurador que era o presidente da imprensa, né? Eu fui conversar com ele e a partir daí nós fizemos uma parceria que veio se desenvolvendo, se tornou exponencial agora na época de Dr. Zagia na presidência, porque ele tem uma grande visão do social, e até hoje, de uma forma muito pertinente, própria, qualitativa, para centros comunitários, bibliotecas escolares, escolas públicas, privadas, eventos que acontecem dos mais diferentes naipes, promovidos por nós ou outros. Foram mais de 160 mil cartilhas distribuídas. 160 mil cartilhas. Mil. É um número bastante considerável. E só dessa série de cidadania. Porque temos cartilhas de teor ambiental, temos a cartilha do novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Quer dizer, tem uma série de materiais que são preparados. E um detalhe, todos sempre foram e são distribuídos gratuitamente. E anualmente, todos os anos, essa distribuição? Sim, desde 2005. Parabéns por esse belíssimo trabalho. Isso é interessante. Eu queria também que você nos exemplifique, apresente as ações desenvolvidas pelo IFEC. Assim, de uma maneira, exemplifique algumas... Bom, um exemplo da nossa militância, entre outras, é a participação em muitos eventos para tentar conscientizar as pessoas da importância da educação, do civismo, da sustentabilidade. Aí participamos, como aqui em Niterói, quando teve a versão da FenaChó, sempre com estandes da Feira da Responsabilidade Social e Empresarial da Bacia de Campos, na Bienal Internacional do Livro, no Salão da Leitura de Niterói, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Sempre participamos com estandes, distribuindo gratuitamente materiais e, por vezes, promovendo eventos. Um projeto nosso agora, que é um projeto nosso do IFEC com um parceiro permanente, que é o INT, o Instituto Nacional de Tecnologia, que é do Ministério da Ciência e Tecnologia, montarmos material e palestras de educação tecnológica. Muitas vezes os cidadãos não têm ideia de como a tecnologia, no dia a dia, pode lhes servir como um instrumento de qualidade de vida. Passa a margem, a gente ouve falar ou usa as coisas, mas de repente não tem uma definição clara de como isso pode ser potencializado a nosso favor. E então se juntaram nesse pool o nosso Instituto Interamericano, o IFEC, com o INT. Aí se junta o UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o MASH, o Museu de Astronomia, a PUC Rio de Janeiro. E é um projeto que vai ser financiado pela FAPERJ, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, para o desenvolvimento dos materiais e, evidentemente, para a realização das atividades. Realmente um grande trabalho. O IFEC, todos nós sabemos aqui na nossa cidade, né? Pelo menos no meio cultural, há uma repercussão muito grande a respeito do belo trabalho que o IFEC realiza. E eu sei, professor Raimundo, de conselheiros que participam e participaram, que já nos deixaram, né, saudosos, mas figuras de nome, de realce no movimento. Você poderia relembrar, assim, alguns conselheiros que por lá passaram e estão? Olha, alguns que passaram, por exemplo, o decano da Academia Brasileira de Letras, Antônio Olinto, que até numa das versões do Salão Leitura de Niterói, se está lembrado, ele veio ao nosso convite, fez uma palestra que foi muito concorrida aqui. O Dr. Edmo Luterbar, que foi durante muitos anos presidente da Academia Fluminense
de Letras, né, ex-procurador do Estado, o cardeal Dom Eugênio de Araújo Salles também, que era arcebispo emérito do Rio de Janeiro. Atualmente nós temos um naipe de 35 conselheiros vitalícios, né, no qual se encontra você, doutor Zager, o professor José Raimundo Martins Romeu, ex-reitor da Universidade Federal Fluminense, o professor doutor Paulo Alcântara, ex-reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ex-conselheiro nacional de educação, e um dos atuais dirigentes da Universidade Cândido Mendes, o professor doutor Nival Alcântara, engenheiro, ex-reitor da UERJ, e hoje vice-presidente da Sociedade Nacional de Engenharia, Dr. Alexander Leck, que é presidente da Associação dos Sobreviventes do Holocausto, o professor Hélio dos Santos, um dos fundadores e 2 vezes presidente do CONDEDINE, Conselho de Defesa dos Direitos do Negro, entre tantos outros conselheiros tão valiosos, porque são muitos, e que nós realmente temos um grande carinho e um grande agradecimento pelo apoio de estarem conosco e sempre que precisamos, estarem nos orientando, abrindo pontes, possibilidades, prestigiando os nossos eventos. São momentos muito importantes. Realmente você citou nomes aí importantes, de peso aqui na cultura de nossa cidade, do nosso querido, saudoso Edmo Rodrigues Lutherbach, que era um dos grandes conhecedores da vida e a obra de Euclides da Cunha, José Raimundo Martins Romeu, que foi reitor da Universidade Federal Fluminense, Antônio Olinto, um grande nome da Academia Brasileira de Letras, enfim, nomes de... o doutor Antônio José, que é presidente da OAB de Niterói. Antônio José, também temos essa honra de fazer da OAB Niterói. Também um grande humanista, um homem de grande também. ética, que é a base de todo o nosso trabalho, como você sabe, é o princípio da ética, do profissionalismo e do compromisso. Eu acho que talvez por isso estejamos sendo uma referência na escolha e nas opções para projetos, porque o que é tratado é feito com tamanha transparência ética que consideramos fundamental. Né? Perfeito. Parabéns por esse naipe de figuras de grande peso aqui na... Eu queria saber também, professor Raimundo, o IFEC participou também de feiras ou outros eventos assim? Como eu lhe falei, participou de eventos dentro dessa área de meio ambiente, além do meio ambiente, FENACHOR, tal, dentro dessa área cultural, assim? Sim. Toda vez que nós somos convidados a participar, nós vamos. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é um exemplo da nossa atuação permanente, como também já havia dito. E sempre que há algum evento literário, nós temos um grande carinho que entendemos a força e a importância do livro como um elemento sensibilizador e formador para quem escreve. Exatamente. Quem muito lê tem uma facilidade maior de escrever. Então isso é insubstituível, mesmo com toda a tecnologia e os e-books, etc., mas é completamente diferente entre você lidar com um e-book e você lidar com um livro. É uma relação bastante diferenciada. Realmente quando eu falei em eventos, era justamente eventos, feiras literárias, então houve essas participações. Da mesma forma que durante muitos anos colaboramos com festivais de cultura, de literatura e assim por diante. Vocês, inclusive, promoveram muitos eventos de concurso de poesias durante muitos anos. Durante 15 anos. 15 anos. Quer dizer, 15 anos assim. Quando o IFEC foi oficializado, há quase 13 atrás, já tinha que um grupo já se desenvolvia um trabalho. Quando o IFEC foi fundado, foi incorporado. Aí, participando dos festivais das Faculdades Integradas de Maria Tereza, da Biblioteca Estadual, da União Pública dos Professores do Estado, do Festival Internacional de FEC de Poesia, que acontece de 2 em 2 anos na Federação das Academias de Letras do Brasil, na FAUB, lá no Rio, né, e sempre com o apoio da comendadora Yara Vargas, então presidente da Academia Guanabarina, várias vezes, enfim. Aqueles eventos realizados no Maria Tereza, em que você promovia, era um dos mais importantes eventos literários que ocorria aqui em Niterói. A multidão de acadêmicos lá estavam, né, para presenciar e aplaudir o seu belo trabalho. Nisso eu agradeço muito sempre o seu apoio, porque você foi o grande padrinho, na verdade, né, desse processo. O Instituto promove palestras, como anualmente promove sempre uma campanha temática, né?
Qual a campanha desse ano de 2014? Você poderia nos falar a respeito? Sim. Nós temos várias campanhas temáticas que a cada ano se desenvolve, como a proteção das florestas, a questão da defesa dos recursos hídricos, a questão do decênio da alfabetização. Ano passado foi dos direitos humanos e esse ano é da unidade humana, que é justamente um tema, num momento, como eu falei também há pouco, de tanto conflito que a gente observa no planeta como um todo e na nossa sociedade nacional, estadual e municipal também, lembrarmos todos a corresponsabilidade comum que temos de tentar resolver esse problema. E não vamos resolver esses problemas através de armas, vamos resolver através da disseminação cada vez maior dos direitos humanos, ou seja, de um cidadão ter uma vida digna, oportunidade de trabalho, alimentação digna, mobilidade digna, de ter direito a estudar, ter direito a lazer, ter direito à saúde plena. Quer dizer, então é um conjunto de questões que o Instituto batalha não só no sentido da vida humana, como também fazemos parte do Fórum Nacional de Defesa e Proteção da Vida Animal, né? Somos membros também do Conselho Nacional de Educação Ambiental, em Brasília, né? Que a sede do Conselho Nacional é lá, e que temos uma grande ação em defesa também dos recursos hídricos, sobretudo, e da defesa da vida animal, porque não compreendemos que a expansão da civilização humana, quer dizer, a nossa cultura, o nosso espaço cultural invadiu o espaço natural sem respeitar as relações com o meio, gerando grandes desequilíbrios e injustiças. E hoje em dia estamos começando a pagar cada vez mais um preço bastante elevado, porque às vezes como sempre, à medida que você vai aniquilando espécies, você vai atingindo o equilíbrio que defende justamente a qualidade da relação desse ecossistema que existe, né? E o ser humano não, a nossa cultura ela avançou de uma forma indiscriminada, sem considerar que nós não somos os donos da criação, não somos os donos do planeta, mas somos parte. Tanto é que se você tirar o contexto todo, como a gente vai viver? Não existe vida sem um contexto, temos que ter humildade nisso, né? Quem desejar, como é que pode estabelecer contato com o Instituto? Ser voluntário, ou trabalha profissionalmente, ou ainda estabelecer uma parceria, ou até propor fomento para ações institucionais. Como é que o procedimento, quem desejar, como é que pode estabelecer esse contato? Nós temos alguns meios de contato, né, que é o nosso site, né, que é o www.ifec, I de igreja, F de fábrica, E de Espanha, C de casa, ifec.org.br, o nosso e-mail institucional, que é o ifec.org.br, a nossa sede administrativa, que o telefone é 21, né, 2610-0953. Através desses meios a pessoa tem acesso, até porque aí passamos a incluí-la no nosso banco de e-mails, que é bastante amplo, e nós temos o nosso jornal, que ele a cada 2 meses é lançado, com todas as nossas ações, etc., e que enviamos pelo formato virtual, como também é distribuído fisicamente. E também ampliamos agora, né, Mônica, com o nosso setor de comunicação. O núcleo de comunicação do IFEC, ele tem a Rádio Sarau, radiosaral.com, que é uma rádio de internet. E esse ano agora, em março, recebeu da Associação Paulista dos Críticos de Arte o prêmio, lá em São Paulo, da melhor programação cultural de rádios de internet do Brasil. Para nós Parabéns. Isso é honroso, porque cuida justamente de música, cuida de literatura, cuida de poesia, e nós temos 2 projetos agora, que o Jorge Moreno, que é da Rádio Transamérica, um grande locutor de lá, ele que dirige o nosso núcleo, que nós vamos lançar a médio prazo também, CDs, DVDs, patrocinando a música popular brasileira, os novos valores que tem. Perfeito. É muito interessante. Eu quero lembrar aqui que o professor o Raimundo Stelling, ele também é membro do Cenáculo Fluminense História e Letras, a segunda instituição literária mais antiga aqui da cidade e que ocupa a cadeira número 11 patronímica de Joaquim Manuel de Macedo. Parabéns por Joaquim Manuel de Macedo, é um nome na história da literatura brasileira e deixou obras como A Moreninha, era aqui natural de Itaburaí. Exato. Para mim é uma honra participar de algumas instituições aqui na cidade de Niterói, como o Cenáculo, o Instituto, né? Histórico Geográfico. O Instituto Histórico Geográfico de Niterói também. E por falar nisso, uma das nossas conselheiras faz parte do seu conselho, a doutora Marilda Ciribelli, né? Uma das maiores autoridades do mundo viva na história antiga e medieval,
né, e que é a diretora do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, né? Como é que você, professor Stelling, como é que você se sente em ser membro titular eleito da Galeria dos Grandes Educadores do Brasil? Para mim foi um motivo de muita honra, porque a eleição é feita por mais de 7 mil instituições da área de educação e cultura, e quando a pessoa é eleita 3 vezes, ela faz parte. É organizado pelo Grupo Folha Dirigida, pela Associação Brasileira de Educação e Associação Brasileira de Imprensa. E hoje em dia nós somos, na Galeria dos Grandes Educadores, 25 membros. 25 membros. Parabéns. 25. Obrigado. Bom, professor Raimundo, uma honra tê-lo aqui em nosso programa. E considerações finais. A consideração final é agradecer a você mais uma vez, Mônica, e a todos os membros aqui da equipe por esse espaço. Podemos falar um pouco do Instituto, lembrando que o Instituto é um voluntariado, então é possível sim a gente mudar a realidade social a partir de muita gente que promove o bem, faz o bem e que direto e indiretamente pode colaborar. O que não podemos é não sermos proativos na sociedade, porque senão não adianta reclamar se você também não participa da mudança e da construção de algo novo. E é fundamental essa participação cidadã, e esse é o norte do nosso Instituto do IFEC. É justamente lembrar que somos possíveis, mas se estivermos unidos e conscientes do nosso papel histórico, que é agirmos sobre a realidade e o contexto em que vivemos. Perfeito. Parabéns pelo seu trabalho à frente do IFEC, que é uma instituição importantíssima aqui no nosso país, e você tem realizado um trabalho muito importante em prol do IFEC. Eu que Parabéns agradeço. Muito obrigado. Bom, como notícias, eu gostaria de comunicar que no próximo dia 7 de outubro, a partir das 19 horas, na Sala Carlos Couto, que fica no Teatro Municipal de Niterói, na rua 15 de novembro, 35, no centro, a Prefeitura de Niterói, a Secretaria Municipal de Cultura, a Fundação de Artes de Niterói, o Teatro Municipal de Niterói, a Sala Carlos Couto, a editora Nit Press e o Grupo Mônaco de Cultura convidam para a noite de autógrafos do livro Quem Tratará Disso?, da nossa querida psicóloga, acadêmica e comandante aqui do segundo bloco do Grupo Mônaco, do programa Grupo Mônaco de Cultura. É o livro que ela lançará, conforme já falei, no dia 7 de outubro, a partir das 19 horas, na Sala Carlos Couto. Elizabeth do Vale é uma acadêmica, membro do Cenáculo Fluminense de História e Letras e da Academia Niteroense de Letras, e é uma figura brilhante, como todos nós sabemos. Estaremos todos juntos lá no próximo dia 7 para felicitar a nossa querida Elizabeth. Despeço-me agradecendo a presença do presidente chanceler do IFEC e do Instituto de Fomento à Educação, Cultura e Ciência, professor Raimundo Nery Stelling Júnior, aqui em nosso programa, e aos nossos queridos telespectadores. O segundo bloco terá o comando da psicóloga, acadêmica e querida Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos e até a próxima. A Copa do Mundo bombou. O evento chegou a ser chamado nas redes sociais de a Copa das Copas. E toda essa euforia foi composta por pessoas do mundo inteiro. Com o fim do torneio, é hora de pensar no balanço dessa farra toda. Será que o turista gostou? O que ele fez? Onde foi? Pretende voltar? E para dar essas respostas, o Observatório do Turismo esteve presente nos principais pontos do evento, visando principalmente contribuir com o planejamento do turismo nas Olimpíadas aqui na cidade de Niterói. Na Olimpíada, a gente vai ter um tempo de permanência no Rio de Janeiro maior, né, dos turistas que virão. É uma quantidade de dias que as pessoas vão ficar na cidade muito maior. E, obviamente, vai ter uma outra opinião, talvez, né? Então, é isso que a gente quer capturar. E, mais importante de tudo, né, como que a gente pode, no momento posterior, né,
no pós-Olimpíada, manter ou trazer esse turista, fazer com que ele se interesse para voltar, não apenas no Rio de Janeiro, mas no Brasil como um todo, né? Esta não foi a primeira iniciativa do grupo, que realizou levantamentos durante a Copa das Confederações e a Jornada Mundial da Juventude no ano passado, e pôde traçar o perfil dos turistas que vêm para esses mega eventos. Um passo importante no processo de aprimoramento da atividade turística. Além do perfil do visitante, a pesquisa também mostra que a cidade recebeu cerca de 119 mil turistas, 41 mil hospedados e 77 mil que estavam de passagem e gastaram R$ 78 em média. O impacto econômico total foi de mais de 86 milhões. O Brasil precisava de investimento. Então, quando você pega esses investimentos, por exemplo, relacionados a aeroportos, relacionados à mobilidade urbana, relacionados à segurança, todos são investimentos para a economia brasileira. Quer dizer, independente da Copa, você precisa desses investimentos. O que é específico da Copa são as arenas, porque o que é gasto em relação a essa infraestrutura é para o país, para a cidade. Você tem que deixar muito claro que um evento como a Copa, como as Olimpíadas, traz algumas vantagens na aceleração de determinados investimentos que o país precisa. Tá? Se vai ter o retorno desse investimento, aí é outra história. Todo evento tem impacto positivo, tem impacto negativo. O levantamento ainda proporcionou aos alunos uma chance de ver de perto a Copa do Mundo, ter contato direto com os visitantes e assim aprender bastante sobre a atividade turística. Alguns são ótimos, a gente conversa, a gente consegue saber mais sobre a vida dele, porque vários querem conversar. Outros, eles estavam com pressa de entrar no jogo e querendo ver logo o Maracanã. Assim, é variável mesmo esse perfil, né? Senhores telespectadores, retornamos aqui para a apresentação do segundo bloco do programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde e Bem-Estar. E a nossa convidada é a comandante do segundo bloco, a nossa querida psicóloga acadêmica Elizabeth do Vale, que estará, como já falei, lançando na próxima terça-feira, no dia 7 de outubro, o livro tão aguardado por todos no meio cultural, que é Quem Tratará Disso? Terça-feira, como já falei, na Sala Carlos Couto, no Teatro Municipal, a partir das 19 horas. É um prazer imenso estar aqui, entrevistando a nossa querida Elizabeth do Vale e tendo ao lado também uma notável entrevistadora. Boa tarde, Mônaco. Boa tarde, Elizabeth. Boa tarde para vocês. Hoje você está do lado de lá. Hoje você está do lado de lá. E é bom falar para o telespectador, não foi nada combinado, hein? O negócio foi assim. Sim, o nosso programa tem isso de bom, né? tem isso de bom, Me essa pegaram, espontaneidade. Vocês me deram uma saia justa, né? Com certeza. Estou eu aqui nessa saia justa. Nem Com a saia certeza. justa, a calça comprida, não está muito justa, não. Acho que dá para falar alguma coisa. Eu acho que Mas ela está estou à tentando nos disposição de enrolar, vocês. Mônaco, porque o assunto que nós vamos tratar é tão sério, né? É verdade. Quem tratará disso, né? O tema realmente é a obra que será lançada no próximo dia 7, que está tão aguardada aí por todos, né? Eu queria Mas eu dei uma apresentar dicasinha aqui no final do livro. livro. No final do livro tem uma dica aí que você pode ler. Você já pode partir daí, se quiser. Então eu falarei o que está Tô dando uma aqui dica, na hein? contracapa do livro. Neste trabalho, reúno algumas experiências que vivi em hospitais, principalmente dentro de unidades de terapia intensiva, na tentativa de proporcionar ao leitor a oportunidade de refletir aprofundadamente a respeito, sobretudo, das normas éticas que regem esses espaços fechados, onde os pacientes, via de regra,
tornam-se reféns de máquinas e de um atendimento solitário, que, a meu ver, em muitos casos, ao invés de contribuir para a sua melhoria, acabam traumatizando-os e adoecendo-os ainda mais, por conta dos efeitos colaterais de ordem emocional neles provocados. Então, evidentemente que eu vou passar a palavra para a nossa querida Elizabeth do Vale, não é isso? Com certeza. Para falar algo a respeito do que trata o livro. Com a palavra, Elizabeth. Bom, então eu vou dar meu boa tarde a todos que nos assistem, o meu boa tarde a Bené, o meu boa tarde ao Mônaco, o meu agradecimento imenso ao Carlos Mônaco, que me traz desde 1992, quando eu lancei o meu primeiro livro, que foi O Tempo de Viver, né? Esse é o 5º filhote, né? Mas desde a época do Tempo de Viver, que foi um lançamento da editora Nova Fronteira, que o Mônaco divulga os meus trabalhos e tem esse carinho por mim, esse incentivo, né? Eu posso dizer mesmo que ele, nesse aspecto, né, eu acho que ele me dá muita força, porque ele tem admiração pelo meu trabalho, eu sou muito grata por isso, né, porque é muito bom quando alguém incentiva a gente a fazer alguma coisa que é, acima de tudo, colocada para o bem de todos. Né? Porque isso aqui é uma proposta, acima de tudo, de mais humanização para a área da saúde, né? Que está bem deficiente e bem carente desse atendimento e dessa acolhida, como a gente vem aqui dizendo, né, Bené, já há algum tempo. A gente vem enfatizando essa questão da carência que a população vem atravessando no trato com o seu sofrimento, com as suas dores e com as suas enfermidades. Com certeza. Né? Então, eu estou aqui no Quem Tratará Disso, fazendo justamente o questionamento, né? Quer dizer, será que não somos nós, população, que temos, acima de tudo, que começar a cada vez mais reivindicar e conhecer os processos que realmente, né, são adotados nesses espaços, principalmente nos espaços hospitalares fechados, como nas UTIs, onde eu tenho uma vivência que eu poderia dizer que é uma vivência que já me dá condições, né, de estabelecer parâmetros para esse desempenho dentro dessas unidades de terapia intensiva. Então, quer dizer, isso tudo me dá agora, nesse trabalho, uma certa facilidade para discorrer sobre esse assunto, até porque passei muito pelas unidades de terapia intensiva, Mônaco e Bené, com pessoas da minha família, né? Com pessoas que eu tive uma ligação afetiva muito grande, com pessoas que me confidenciaram muitas coisas de suas vidas, né? Inclusive a própria sua razão de vida, e que eu gostaria de ter podido, neste momento, né, do finalmente, que é o momento em que você leva seu enfermo para a unidade de terapia intensiva, quer dizer, quando não há possibilidade de uma, vamos dizer assim, de uma ressuscitação, ou de uma cura, né, ou de um controle de alguma doença, mas quando você leva e sabe intuitivamente que você está levando a pessoa para o seu momento final. E, às vezes, há um endurecimento muito grande, até por falta, creio eu, de justamente equipes multidisciplinares operando dentro dessas unidades, que, de certa forma, deixam um certo, vamos dizer assim, um certo vazio
ou um certo distanciamento aí, né, nesse enfermo que está ali e que precisa tanto da mão amiga, do ombro amigo e das palavras carinhosas e afetuosas, né, nesses momentos tão difíceis. E muitas vezes a família fica bloqueada de ter esse contato com o seu enfermo, com o seu doente, num momento crucial, que é o momento final, é o momento da despedida, é o momento da grande viagem. Eu acho que o título do seu livro, quando a gente vê quem tratará disso, eu acho que esse tratar aí já nos leva a uma reflexão, já nos leva a o que pensar sobre isso? Porque se talvez nós pudermos nos antecipar aos acontecimentos, se nós pudermos pensar e tentar chegarmos às equipes multidisciplinares, talvez o seu trabalho vai permitir que isso aconteça, de nós levarmos o trabalho para os hospitais universitários, porque são eles os formadores de opinião. Aqui em Niterói, o Hospital Universitário Antônio Pedro, no Rio, o Hospital do Fundão, o Hospital da Unirio, né, que é o Gafreguinle, enfim, as unidades de saúde onde hoje existem as equipes que nós chamamos de atendimento, do acolhimento ao paciente. São essas equipes que talvez precisem, essa equipe ela é montada da seguinte forma: um assistente social, um clínico, um psicólogo, às vezes um psiquiatra e um profissional do cuidados paliativos. Que você lembra que nós recebemos a doutora Lúcia Gomes, que tratou muito desse assunto do cuidados paliativos. Isso, que então, é importantíssimo. Pois é. Então, eu acho que esse seu livro, nós devemos, cada um de nós, que aliás eu quero me dirigir à mesa, porque nós temos que pensar que cada um de nós, em algum momento da vida, vai passar por essa pergunta: quem vai tratar de mim no meu momento final? Quem vai estar comigo quando eu der o meu suspiro final? Porque isso não tem jeito. Então, talvez o seu livro, Elizabeth, ele vai abrir portas, e eu quero trabalhar muito nesse sentido de levar esse material, eu que sou da área da educação, né, e da área da saúde, para que as equipes se sensibilizem, se mobilizem. Estou numa campanha enorme de divulgação desse trabalho, porque, como você, já passei por isso muitas vezes. Aí não só trabalhando na área de formação do médico, né, que a gente ensina para os meninos como dizer a um familiar: o seu familiar vai partir. Até isso é ensinado, você sabe, nas aulas de semiologia, nas aulas básicas de medicina, isso é ensinado para o aluno, como se dirigir ao familiar. Então, eu acho que é um questionamento válido e agradeço ao Mônaco a oportunidade. Você elogiou o Mônaco e eu queria dizer, Mônaco, que certamente com a sua bagagem cultural, do que eu acompanho do seu trabalho, o que você permitiu a Elizabeth não é nenhum favor. Elizabeth, esse moço, ele tem a capacidade do olhar, mas não é simplesmente usar a visão, é enxergar além. Se ele te deu essa oportunidade, abriu as portas para você, é porque ele sabia que o seu trabalho poderia ter uma abrangência maior. E eu fico muito feliz de poder estar há tão pouco tempo aqui na UniTV e participar de um momento tão importante. Tão importante. Eu agradeço muito. E você pode ter certeza, estaremos lá no lançamento do seu livro, claro, e vamos trabalhar esse tratar para que talvez consigamos mudar a forma do atendimento, do acolhimento a um paciente que em algumas situações é a sua última internação. Em alguns casos é a última internação. Acima de tudo, né, Bené, a minha preocupação aqui é o seguinte, é que hoje, na atual conjuntura, na vida contemporânea, o ser humano, né, nessa crise que nós vivemos, né, em todos os aspectos, insegurança em tantos segmentos da vida, né,
segurança pública que a gente não tem, educação que é uma carência educacional, uma coisa louca, né? A própria área da saúde que está muito sucateada, muito maltratada, muito sofrida, né? Até crimes sendo cometidos na área da saúde, como a gente tem acompanhado aí nos jornais, que coisa pavorosa, né? Pessoas que usam de uma profissão para cometer crimes. Né? Quer dizer, ontem eu até assistindo um telejornal, o jornalista vinha questionando a questão de como o CRM vem se posicionando diante de crimes cometidos por pessoas que militam na área de saúde, como médicos, enfermeiros, uma série de profissionais, né? Porque cada um tem o seu conselho, assim como eu tenho o meu conselho também, que é o CRP, né? O Conselho Regional de Psicologia. Quer dizer, o que acontece que esses conselhos, na realidade, não se manifestam? Né? Eu posso dizer também que na área da psicologia já vi coisas escabrosas e achei que o CRP também não se manifestou lá satisfatoriamente como deveria. Então a gente fica se perguntando, né? Quer dizer, o que está acontecendo nesse momento, principalmente no nosso país. É óbvio que nós atravessamos uma crise histórica, eu acho que um momento histórico muito difícil. O mundo inteiro atravessa um momento extremamente difícil, principalmente, eu diria, de uma crise, acima de tudo, moral. Eu acho que, acima de tudo, ligada aos valores morais e, consequentemente, à ética. Né? Elizabeth, uma das coisas que eu achei interessante no seu livro, e estou ansioso para te perguntar, o prefácio que foi feito pelo Hertal Rocha. Ah, sim, o Célio O que você achou do prefácio? Como é que você se sentiu com o prefácio do Hertal Rocha? E também o porquê do Hertal Rocha? Olha... Belíssimo prefácio. O pedido foi feito ao Hertal quando eu entrevistei o Hertal aqui na nossa programação. Que quando terminou a entrevista do Hertal, eu comentei com ele que eu já vinha trabalhando em cima do meu 5º filhote e que gostaria de um prefácio de alguém que já tivesse uma certa vivência, quer dizer, de alguém que não muito jovem, cronologicamente falando, mas que já tivesse caminhado um pouco mais que eu até para prefaciar esse trabalho. Então relembra para o nosso telespectador quem é o Hertal. O Hertal é uma pessoa fantástica. O Hertal publicou um livro há pouco tempo, que é Políticas e Outras Paragens. Isto. O título jornalista do veterano, né? E o Hertal, ele coordenou a direção do jornal O Grande Fluminense na época do Paulo Torres. Do Alberto Francisco Torres. Do Alberto Francisco Torres. Eram muito ligados. Isso. Exatamente. E teve uma estreita convivência. Muito de perto. E assessorou o Alberto Torres. Foi um homem de grande importância aqui. Exatamente. E se aposentou como defensor público, quer dizer... Na área jurídica, eu calculo que as experiências devem ter sido fabulosas. Além de ser um grande orador. É uma vida repleta de fatos muito interessantes, principalmente ligados ao nosso governo aqui do estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, sempre muito ligado a tudo que aconteceu aqui no estado do Rio de Janeiro durante muitos anos, ligadíssimo à história, né, do estado e, acima de tudo, de Niterói, porque embora ele não seja de Niterói, seja de Silva Jardim. Né? Isso, é da família Hertal. Ele veio para cá muito cedo, né? Concluiu os estudos dele de Direito e daí uma carreira brilhante. O Hertal é uma nome pessoa importante aqui. Exatamente. Então, profissionalmente, né, importantíssimo, fez um trabalho que eu calculo que seja um trabalho assim, que na época dele tenha sido uma liderança mesmo, em termos profissionais, né? Até porque ele tem muitos potenciais, quer dizer, muitos predicados. Né? Uma pessoa muito culta, um orador notável, de primeiríssima, de peso.
né? E um grande prefaciador. E olha, e um ser humano Notável. admirável. Eu tenho pelo Hertal uma admiração como ser humano, a capacidade de humanização todos do nós Hertal, o bem-querer dele pelo sem dúvida. bem Sem dúvida. do outro ou dos outros, né? Se a gente pode dizer Então assim, que fica a gente mais tem que pensar palatável. que o Hertal vai ser um dos apreciadores, porque quem vai tratar do Hertal... Pois é, me dá o aval para o trabalho, para o olha, trabalho Muito desse. bom, tendo parabéns. o aval dele, eu me Parabéns. sinto extremamente à Muito bom. vontade para o lançamento do livro. Sem Entendi. dúvida. Né? Parabéns. Eu sei parabéns. que é polêmico, que o tema vai trazer provavelmente, até porque são reflexões, né? É uma proposta de várias reflexões, para que a gente, através dessas reflexões, possa sim tomar um partido, por que não? Tudo na vida Claro. depende de escolhas. Claro. Né? Eu gosto disso, eu não gosto, eu quero isso para mim ou não quero, né? Mas você tem que ter um ponto de partida, você tem que ter Perfeito. né, uma sementinha plantada prefaciador, ali. Belo prefácio. Bené, alguma pergunta para mais um? Eu queria perguntar para Elizabeth, é um assunto doloroso, mas, Elizabeth, como você se sentiu quando você passou pela sua experiência do Quem Tratará Disso, e você passou pela experiência com o seu querido esposo, né? Então, eu queria que você tentasse encontrar uma palavra que traduzisse o sentimento que o telespectador pode usar na ocasião em que ele passar por isso, e como você resolveu o tratar do seu amado nesse caso. Como você resolveu? Eu perdi meu marido, que era neurologista. Você vê como é que a vida é irônica, Sim. né? Carlos Alberto Monteiro de Barros. O Carlos Alberto era neurologista já há bastante tempo, né? Praticamente com 20 anos já de militância na área neurológica, quando descobriu que tinha um tumor cerebral. E ele mesmo fez o diagnóstico dele. Ele, a partir do momento que começou com a sintomatologia, ele me disse: eu estou com tumor cerebral, deve ser, falou inclusive o nome do tumor, ele falou, deve ser um glioblastoma, eu tenho que fazer a neurocirurgia o mais rapidamente possível para ver se eu ainda tenho chance aí de viver mais um pouco, mais um ano, no máximo uns 2 anos, se não sair com sequela da neurocirurgia. E então foi assim que eu recebi a notícia da doença dele. Quer dizer, de um dia para o outro ele virou para mim e falou assim: olha, eu estou tendo uns sintomas estranhos, e numa madrugada nós estávamos em casa e de repente ele fez uma convulsão. E a partir daquela convulsão ele inclusive me pediu, na hora que ele já começou a tremular com a convulsão, ele falou: pega um anticonvulsivante lá no quarto rápido. E eu abri a gaveta dos remédios, trouxe o anticonvulsivante, dei a ele, ainda tive que esperar passar a convulsão. Isso com uma luz apagada, porque era 1h30 da manhã, a luz apagou e ele entrou numa convulsão. Olha só, e morando em Itaipu, quer dizer, olha a situação, olha o contexto, né? Bom, ele volta da convulsão, recobra direitinho a motricidade, né, a consciência, e aí me diz: bom, tem que fazer uma ressonância magnética pela manhã, porque provavelmente isso aí é um tumor mesmo e tem que correr. E não deu outra, né? E no CTI? 6 e pouco da Como manhã foi a gente o tratar? estava para fazer o exame. Porque essa é a questão do seu livro, né? Pois é. No ficar com o Carlos Alberto no CTI, eu sou extremamente agradecida ao médico de Niterói que chefiava um dos CTIs de um dos hospitais de Niterói naquela ocasião, chamado Dr. José Maurício. E naquela época, o Carlos Alberto havia escolhido o primo, que era o Ivo Monteiro de Barros. O Ivo era hematologista e depois veio a ser oncologista, especializou também em oncologia. E o Carlos Alberto falou: bom, quem vai fazer o meu tratamento é o Ivo. E o Ivo, então,
começou a administrar as medicações da quimioterapia e tal, e radioterapia, quer dizer, primeiro ele começou com a radioterapia, depois da neurocirurgia, e depois passou para a quimio. Mas o Ivo, naquela época, nós discutimos muito, discutimos mesmo. Ele dizia, você não vai ficar com ele na unidade de terapia intensiva direto de jeito nenhum. E Carlos Alberto dizia para mim, não, você vai ficar porque eu quero que você fique, eu quero você perto de mim, você cuida de mim? Eu falei, eu cuido de você. E aí o Ivo queria me tirar, eu falei, ó, Ivo, não saio, não saio, não saio, não saio. Só saio daqui amarrada, mas não saio mesmo. Mas você não vai aguentar, você vai ter uma coisa. Eu falei, se tiver que ter uma coisa, eu tenho. Ué, ninguém tem a vida nas mãos. Bom, eu quero também lembrar que a Elizabeth do Vale, além de ser membro do Cenáculo Fluminense de História e Letras, também é da Academia Niteroense de Letras. E há dias atrás, um dos intelectuais mais respeitados de nossa cidade relembrou a trajetória da nossa Elizabeth do Vale. É o Ayrton Pereira da Silva. Conversou muito comigo a respeito de seus trabalhos e realmente está deslumbrado com suas obras. Então eu quero para falar porque é meu tio. Eu antes de passar mas o que ele falou foi realmente uma coisa que muito me emocionou. Eu é que tenho uma admiração por ele. Sempre o Ayrton é troféu ouro da Biblioteca Nacional, pelo amor de Deus, gente. Bom, então eu quero passar nesse momento o encerramento, vamos encerrar, né? Suas palavras. Eu quero dizer para a Elizabeth do meu muito obrigado. Desculpe por mexer com a sua sensibilidade da sua dor tão difícil, mas agradecer por você ter transformado a sua lição, a sua história de vida, a sua experiência num assunto que cada um de nós, cada um da mesa, em algum momento vai passar por isso. Então, muito obrigada, Elizabeth. Estarei lá, com certeza. Segunda-feira. Considerações finais, Elizabeth. Olha, as minhas considerações finais, então, vão para esse médico que eu acabei de falar o nome, que é o Ivo Monteiro de Barros, que infelizmente já faleceu também. Então, o que eu tenho para dizer é o seguinte, eu gostaria de relembrar que o Ivo, que nos primeiros momentos foi tão duro comigo, mas que no sepultamento do Carlos Alberto foi maravilhoso. E talvez tenha dito a minha coisa que mais calou fundo no meu coração. Ele disse a mim o seguinte, Elizabeth, você foi maravilhosa. Eu falei, mas por que, Ivo? Ele falou, olha, porque não só você fez um trabalho muito bom com o seu marido, eu pensei que você não fosse aguentar, como você não deixou seu marido saber que ele morreu. Ele não sabe que morreu. Você não deixou ele saber. Então, eu fiquei muito agradecida ao Ivo. E é isso, gente. Dentro das unidades de terapia intensiva, você pode também constituir trabalhos e relações de amor. Por que não? Com certeza. Né? Com certeza. Bom, então, na terça-feira, dia 7 de outubro, a partir das 19 horas, na Sala Carlos Couto, todos convidados para o lançamento do livro Quem Tratará Disso, da nossa querida psicóloga acadêmica Elizabeth do Vale. Com certeza. Bom, despeço-me agradecendo a presença da Bené e da Beth no setor de entrevistas. E até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Se Deus quiser. Grande beijo, até lá. Até lá, Beth. Também, gente. Muito obrigado a todos.